Ok, muito bem. Então, vamos adiante. Nós agora temos a apresentação da Eliana de Agostinho Rolim, que é psicóloga, terapeuta MDR, TCC, mestre em neuropsicologia pela Universidade de Flores, na Argentina, com uma pesquisa dos perfis neuropsicológicos de mulheres no climatério. E esse é o tema da aula dela. Então, atua na clínica com foco em saúde mental da mulher, climatério, ansiedade, estresse crônico e aspectos cognitivos relacionados ao envelhecimento feminino. Belo tema. Seja bem-vinda, Eliana. O espaço é seu. Obrigado. Todos me ouvindo? Sim, perfeito. Só Tela cheia também? tela cheia. Muito bem. Precisa só colocar. Bom, bom dia, né? Que Ainda. prazer, Des- que Agora sim. agora sim, Desculpa. né? Que prazer estar aqui e compartilhar desses temas tão interessantes que foram até agora. É, eu queria agradecer à Associação Brasileira pela oportunidade, né, de estar nesse encontro e falar sobre o impacto do estresse crônico no climatério, as contribuições da terapia MDR. Eu sou Eliana, sou psicóloga, neuropsicóloga, há mais de 25 anos, né? Eu estou no atendimento clínico, especialmente no atendimento de mulheres e nessa interface, né, de saúde emocional, neuropsicologia, cognição, climatério e terapia MDR. Antes de falar um pouquinho sobre estresse crônico, eu preciso comentar aqui com vocês que nunca se falou tanto de climatério. Vocês devem estar compartilhando isso na mídia, nas redes sociais, na televisão. Nunca fomos tão bombardeados sobre o climatério e eu vou explicar para vocês por quê. E o profissional de saúde que está aqui hoje precisa entender isso. Se a gente for pensar, deixa eu ver aqui. O que que acontece? 2030, nós teremos 1,2 milhões de mulheres na menopausa e pós-menopausa. Só no Brasil, vamos ter 30 milhões de mulheres na transição menopausal. Com certeza, aqui hoje, nós temos mulheres na transição menopausal, temos mulheres na pós-menopausa, e se não são mulheres, conhecem mulheres nesta fase. Convivem com mulheres nesta fase, são homens que têm contato com mulheres nesta fase. Outro tema extremamente importante antes de falar do estresse tem a ver com a maior expectativa de vida. Nós estamos vivendo mais, isso no sentido global, no sentido que a expectativa de vida, a longevidade feminina, ela está cada vez mais frequente. Algo importante para a gente pensar aqui é que o mercado do climatério tem sido extremamente agressivo com o envelhecimento. E se a gente não tomar cuidado com a paciente que chega até nós, nós entramos na pilha de cortar o envelhecimento e não caracterizamos como que é essa identidade que eu vou explicar para vocês aí. Mas antes de falar de novo sobre estresse, eu preciso pontuar algo importante aqui, principalmente para o profissional de saúde. Vocês já devem ter percebido que parece que tudo se resume à menopausa. Climatério e menopausa são palavras e compreensões distintas. E é importante entender isso, que o climatério vai dos 40 aos 65 anos. Estudos mostram que mulheres até antes dos 40 anos, eu vou mostrar para vocês 35, já apresentam algum declínio, alguma questão hormonal e muitas vezes chega ao nosso consultório e não sabemos identificar isso. A perimenopausa ou a transição menopausal, ela começa nos 40 anos e ela termina na menopausa, que é a data da menstruação. A menopausa é uma data, é um marco. A partir do momento que você fica 12 meses sem menstruação, você está na menopausa.
A partir disso, entramos na pós-menopausa, que vai até os 65 anos e, em alguns casos, um pouco mais. Isso é muito claro, é uma nomenclatura que muita gente não se dava conta disso, mas é importante até daqui para frente para vocês poderem entender. Como é que as mulheres estão aparecendo no dia a dia e muitas vezes aparecem no nosso consultório? Pelas imagens que vocês estão vendo, nada bem, não é verdade? Muitas de nós vivemos isso dessa forma. Então, são oscilações de humor, são, na verdade, situações que não são só físicas, mas aparecem importantes fases da vida, né? E olha, o quanto que isso mexe exatamente com situações e que muitas vezes a mulher não consegue entender o que está acontecendo. O que a gente escuta na nossa prática clínica? Eu não sou mais a mesma pessoa, minha cabeça não funciona mais, eu não consigo dormir ou eu acordo muito cansada. Eu envelheci de repente, eu não me reconheço no espelho. Essa briga com o envelhecimento, não é verdade? Essa briga de não conseguir entender o que está acontecendo. Eu preciso ser como eu era antes. Eu precisava ter o corpo de antes. E se a gente não tomar cuidado, a gente não consegue entender o que essa mulher está falando. Mas o climatério, ele coincide com múltiplas fontes de estresse. Preste atenção e pense um pouquinho aí na vida da gente. Filhos pequenos, adolescentes, é um ninho vazio, pais idosos e doentes. O quanto que mulheres no climatério estão cuidando de pais idosos? É a sobrecarga profissional, conflito conjugal e divórcio. Pesquisas mostram que existe um índice muito grande de divórcio. E aqui, outra pesquisa mostra o quanto que acontece o suicídio no climatério. Algo que a gente precisa prestar atenção. O adoecimento do próprio corpo, a neuroinflamação que está acontecendo, ou de algum familiar, e as preocupações financeiras que vêm por aí. Se a gente for pensar, e aqui eu não quero me estender, as mudanças no climatério envolvem infinitas mudanças físicas, neurofisiologia. O profissional de saúde, ele não precisa ser o especialista em climatério, mas ele precisa entender o que está acontecendo. Eu coloquei algumas aqui. Catalogadas são mais de 70. Desde sensações em que parece que eu perco a audição, até uma questão sensório-motor. As pesquisas mostram que ansiedade e depressão acontece no maior número aqui, e não é só por uma questão hormonal, porque nós temos sim um conta-gota que vai diminuindo antes dos 30, sim, dos 40 anos, mas esse não é o fator. Então, nós temos as queixas físicas, o sono, a energia, o cansaço, a fadiga, as emoções e a cognição. E muitos outros sintomas que cada vez mais, quando eu recebo uma mulher no consultório, eu falo, puxa, isso pode estar relacionado, sim, ao climatério. Bom, vamos aqui. O estresse por si só, nós sabemos que ele não é algo complicado. Ele não é algo necessariamente prejudicial, ele é importante. Estou aqui conversando com vocês. Se de repente uma porta aqui da minha sala bate, eu vou ter uma reação fisiológica natural do corpo, meu coração vai acelerar, eu vou ter um batimento cardíaco, eu vou levar um susto, mas isso, após um tempo, após reorganização, ele é limitado e eu volto à minha recuperação. O grande problema, e preste atenção nos pacientes que vocês já atenderam, atendem, é o estresse quando ele fica prolongado. Quando existe uma recuperação insuficiente, existe um desgaste, porque nós estamos falando de estresse e a gente não pode esquecer que nós estamos falando de um cérebro. Qual a relação do estresse com o cérebro? Na fase que a mulher está, ela tem uma maior sensibilidade ao estresse. Por que isso acontece? Exatamente
pela diminuição de vários hormônios, o estrogênio, a progesterona, o cérebro fica mais sensível porque ele está passando por uma reorganização. A menopausa, ela é considerada, não é só considerada o fim da situação reprodutiva, mas ela é considerada como uma neuroadaptação do que está acontecendo. Só que o estresse prolongado, ele modifica a forma como o cérebro reage, principalmente ao estado de alerta, à emoção e esse controle executivo. Quantas mulheres nós já atendemos que falam assim: nossa, eu estou sempre em alerta, eu estou sempre em prontidão, eu não relaxo. E eu falo que o estresse é como um soldado na guerra. A gente não vê um soldado na guerra e um bombeiro relaxado para apagar um incêndio. Não, ele está sempre em alerta, ele está sempre vendo. Então, o cérebro da mulher na menopausa, ele é um cérebro sempre em alerta. Pela questão hormonal e porque existe uma coisa aqui que é essa potencialização da alteração hormonal, metabólica, alterações inflamatórias, porque eu estou dormindo errado, eu não estou conseguindo, eu estou inflamada. Muitas mulheres acabam tendo um sobrepeso, muitas mulheres acabam tendo diversas queixas metabólicas com relação a isso. Então, quando eu recebo uma mulher na menopausa, nessa fase do climatério, eu preciso prestar muito atenção nessa inflamação do corpo que vai ocasionar aí uma inflamação no cérebro. Eu coloquei aqui esse eixo HPA, que eu acredito que uma das coisas mais importantes da psicoeducação para a mulher, nessa fase que a gente está na terapia MDR, de consolidar, fazer regulação, é entender que, nossa, isso tem sentido. Então, eu tive uma mulher que falou assim: nossa, então eu não estou ficando louca? É assim mesmo? Isso não é só comigo? Isso tem a ver com o corpo, tem a ver com o cérebro? Então, o cérebro conecta, o estresse conecta o cérebro e o corpo. Então, eu tenho essa imagem no meu computador, ou às vezes eu entrego para a mulher, com a psicoeducação, do que é o eixo HPA. O que acontece quando mando cortisol para o meu corpo? Como é que ficam regiões cerebrais no meu corpo? Eu explico para a mulher. Quando você está em alerta, quando você está ativada, quando você está no estresse crônico, você tem um aumento do hipocampo. Estruturalmente, o cérebro no estresse, pesquisas já mostram isso há muito tempo e o quanto isso está sendo falado, existe uma ativação de uma amígdala cerebral. E como as regulações, os exercícios, as práticas da terapia MDR ajuda esta mulher numa desativação de amígdala. O quanto isso está comprovado pelas evidências, pela prática, quando você ajuda essa mulher a encontrar o seu lugar seguro, quando você ajuda essa mulher a entrar no seu estado, ela consegue fazer uma desativação da amígdala. Porque ela chega muitas vezes contando, muitas vezes a mulher ela chega contando histórias muito difíceis da vida, que justamente no climatério elas aparecem assim, ó. Então, quem me conhece sabe que eu uso uma analogia, uma psicoeducação que ajuda muito você a conseguir explicar para a mulher. Imagine aqui minha mão como se fosse o cérebro. E o que nós vamos fazer com o MDR? Eu vou fazer isso daqui. Eu vou ajudar você a encontrar aqui no sistema límbico, olha o sistema límbico aqui dentro, e mexer com algumas estruturas que são adesivos que foram colados aqui. Mas a terapia MDR é como se fosse um antivírus. E eu vou ajudar esse antivírus a achar algumas coisas. E a primeira coisa que o antivírus acha é uma amígdala. Essa amígdala aqui nesta região, ela tá assim. Naturalmente, a nossa amígdala hoje aqui, ó, ela está pulsando. Se eu tiver no estresse crônico, ela está ativada. A amígdala pulsando, essa amígdala pulsando, ela vai encostar nesse hipocampo, e agora eu mostro que o hipocampo é assim, como se fosse um cavalo marinho, e a amígdala cerebral, que ela fica aqui, ela aumenta de tamanho
e ela cobre o hipocampo. Pensa numa mulher estresse crônico quando eu faço estruturalmente essa situação no estresse crônico. O que é que a terapia MDR faz? Ela faz essa, pelo modelo adaptativo de informação, ela faz isso aqui de novo. E é muito interessante como muitas mulheres que eu atendo falam, Eliana, eu cheguei assim, ó. E depois de entender, depois de exercitar, depois de conseguir entender, eu consegui entender que a amígdala precisa estar no lugar certo. Interessante, né? E aí, eu mostrei aqui alguns estudos que deixo aqui uma recomendação para que os profissionais possam ler. São estudos recentes. Lisa Mosconi é uma das neurocientistas mais importantes que mostrou essa conectividade do metabolismo cerebral da menopausa, tá? E o quanto essa questão a amiloide tem a ver com alterações cognitivas e tem a ver com as questões do Alzheimer e por aí vai. Nesse estudo, mostra que 80% das mulheres sofrem de sintomas relacionados à menopausa, afetam sua vida diária e qualidade de vida. Mas 20 a 30% das mulheres sintomáticas procuram ajuda e recebem tratamento. E aqui envolve também o trabalho psicoterápico. Envolve o trabalho. Foi por conta desse estudo aqui, principalmente desta autora, é que eu decidi este ano, e aí eu achei muito interessante a fala da doutora Tina e da doutora Ana Castelli, que a pesquisa ela precisa acontecer com os profissionais que trabalham em MDR. Então, o que é que eu fiz? Eu escrevi dois estudos, dois artigos, dois trabalhos na Congresso Mundial de Menopausa, que vai acontecer agora em outubro deste ano, no Rio de Janeiro, e dois pôster falando de climatério e terapia MDR foram aprovados. Então, pela primeira vez, a terapia MDR está associada ao climatério num congresso mundial. Eu vou apresentar esses dois pôsteres e nesse congresso eu vou ter 10 minutos para falar sobre climatério e menopausa. E é claro que nesses 10 minutos, pelo menos um minuto, eu vou falar da terapia MDR. Então, isso é algo que me encantou muito entender o quanto que a gente precisa trabalhar com isso. O estresse crônico no climatério, como é que ele começa? Como é que eu trabalho com essa mulher que chega no consultório? A primeira coisa que eu faço é usar o protocolo básico das 8 fases, daquilo que a doutora Francine falou, e eu não tenho nenhum protocolo específico, eu vou naquilo, mas eu entendo a saúde da mulher no climatério, eu entendo que fase que ela está, eu me situo naquele quadro lá que eu mostrei para vocês, se ela está numa pós-menopausa, se ela conseguiu fazer reposição hormonal, se ela não conseguiu fazer, se ela, eu analiso junto com ela alguns exames, pergunto se ela tem algum médico que auxilia ela isso, pergunto sobre a alimentação dela na atividade física, e aí eu olho as experiências anteriores, como é que ela está fazendo essa questão com o autocuidado. Como a terapia MDR amplia a minha compreensão clínica. Então, olha só, eu dei um exemplo aqui. Imagine que essa mulher chega com insônia, cansaço, ansiedade, irritabilidade, queixa de atenção e memória, sensação de não dar conta, sensação que eu não estou conseguindo envelhecer. Eu tenho recebido muitas mulheres que falam: puxa, eu tenho que aceitar que eu envelheci, mas eu não quero. E aí, o que é que eu procuro? Como é que eu faço? Eu procuro compreender que situações isso intensifica. Quais as situações que isso acontece? Que experiências anteriores podem estar relacionadas? Quais as emoções? Quais as crenças? Quais as respostas corporais? O que está acontecendo? Porque às vezes tem uma questão do climatério, sim, mas está abrindo uma porta.
E essa porta que abre, essa mulher vai atravessar, seja uma rejeição, seja um luto, seja aquelas situações que coincidem. E eu preciso mostrar para essa mulher que essa porta que está aberta, gostei do colega que disse assim, esse inverno que ela vai visitar, ela precisa se proteger disso. Ela precisa saber diferenciar. E aí a tensão dual, presente, passado e futuro. Eu mostro para essa mulher. Eliana, Oi. 5 minutinhos, tá? Ai, perfeito. Então vai lá. Antivírus. Eu uso esse exemplo do antivírus. Preparo essa mulher para estabilizar os recursos. Eu defino as prioridades. Defino elencos alvos que nós precisamos tá aqui. E na maioria das vezes, quando eu faço o plano de tratamento e a gente começa a mexer com o reprocessamento, as mulheres falam assim: puxa, climatério era o menor dos problemas. Era o menor dos problemas que eu tinha, existiam outras coisas. O que é que eu observo na prática clínica e aqui não muda em diferentes situações que nós usamos a terapia MDR? Existe uma redução de carga, existe uma maior regulação emocional e corporal, flexibilização de crenças negativas e respostas adaptativas do presente. Conseguimos fazer isso com esse antivírus, a gente só precisa saber como acessar esse antivírus aqui. E aí, por que que a terapia MDR, junto com o climatério, é um cuidado integrado? Porque o sofrimento associado ao climatério é multifatorial. Corpo, cérebro, contexto de vida, tá? História. Quando a carga emocional diminui, e aí aqui esse slide eu tirei de muitos médicos e profissionais de saúde que me falam. As mulheres ficam menos ativadas, existe uma desativação amidala, de amígdala, maior capacidade de autorregulação, maior disponibilidade para olhar as suas próprias necessidades, elas sabem que agora eu preciso me cuidar. E maior participação do cuidado integrado e clínico. Os médicos dizem essas mulheres agora estão conseguindo se cuidar, seja hormonal, na questão nutricional, no sono, não importa. Então eu falo que a mulher, ela não chega, opa, eu li isso aqui. A mulher não chega no climatério com sintoma. Ela não chega, ela chega com corpo, com cérebro, com uma história de vida. E esta palestra, esse comentário aqui, eu faço para que todas as mulheres possam começar a cuidar da menopausa, não quando chega. Exatamente quando você percebe a sua história de vida, quando você vem. Porque eu passei situações muito difíceis com o climatério, e eu digo assim, o que eu passei, eu não gostaria que nenhuma mulher mais passasse. Então é por todas as mulheres que essa minha fala é hoje. Eu deixo aqui os meus contatos, deixo aqui os meus agradecimentos à associação e tiverem alguma dúvida, quiser material, quiser o artigo, eu estou à disposição. E agradeço e muito obrigada por essa palestra. Parabéns, Eliana. Nossa, Tá Eliana, cheio de parabéns. parabéns Muito lá no bom. chat. Não, não tem pergunta, mas tem aí muitos comentários positivos. Deixa eu ver se agora tem. Não, sensacional, encantada, parabéns, que tema maravilhoso. Enfim, recomendo que você deixe o seu contato. Ah, já deixou aqui? Ótimo, então É, tirem foto. Vamos lá. Deixa eu Muito ver. bom. Deixa eu tirar depois. Então, Posso tirar, né? pode. Pode, vamos seguir adiante. Então, agora, Tina, sim, deixa eu fazer uma sim, pergunta para sim, sim, Eliana. sim. Na realidade, Eliana, você trabalha com o MDR em cima dos traumas você deu uma orientação que eu achei bárbara, que é a mulher procurar ajuda antes das coisas negativas acontecerem. Eu achei isso fantástico, né? Mas quando a mulher já chega com alguns traumas, aí é que você entra com o protocolo que você desenvolveu. É isso, né? É isso, Muito é. Na legal. verdade, esse protocolo ele não é diferente daquilo que a gente estuda e aprende, mas eu faço essa psicoeducação de ela entender exatamente, doutora, qual é a porta que está aberta, onde é que ela abriu, qual é essa relação com o Fantástico. passado.
entendeu? Porque Fantástico. ela está com sintoma hoje. Bem, às vezes é. Então eu não quis trazer nenhuma coisa específica, mas muitas mulheres falam assim para mim: ai, eu entendi. Sabe o que aconteceu, Helena? Eu não conseguia ver a minha mãe envelhecer. Agora eu entendi. Olha aqui, a Laine está dizendo isso. Eu vejo que as mulheres têm muitas crenças transgeracionais sobre sintomas. Isso, Isso isso. realmente a gente vê, né, Laine? Muito. Então, assim, quando eu vejo isso, ela fala assim: não, envelhecer tem a ver com a minha história, com a minha família. Ninguém. Pronto. E aí eu vou construir, né? Então, não é aceitar, não é, não é trabalhar o climatério para que ele não existe. Ele existe, ele está aí. É uma neuromodulação. Só que eu preciso saber o que acontece. Fantástico, Helena. Meus parabéns, viu? Um pedido para você colocar de novo a tela, na tela os seus contatos. Ô, Eliana, e Quer deixar muito no bom. chat? Enquanto você responde, pode deixar. Sim, na tela. Ótimo. Falar. Eliana, e você adapta, né, essa situação que ela está vivendo hoje com a história dela, né? Você faz essa conexão, né, entre aquilo que ela tem, né, nas memórias, tanto memórias, sejam elas positivas ou negativas, e você utiliza ambas, né, para ajudá-la nesse momento atual. É isso que Sim, é isso, exatamente isso. E um dado importante é que eu quero bem. deixar bem claro. Se nós, profissionais de terapia MDR, que sabemos, entendemos o cérebro, nós não estamos nos apropriando desse conhecimento, existem profissionais médicos, existem uma equipe por trás que está dominando um conhecimento que nós temos. Então, assim, cada profissional no seu quadrado, mas pode prestar atenção na mídia, nas redes sociais, quanto se falou de emoção, saúde mental e cérebro. E nós não estamos conseguindo falar, Uhum. nós não estamos conseguindo se apropriar disso. Então, quando você traz essa leitura, a mulher, ela fala: puxa vida, eu preciso cuidar dessa questão da minha vida, da saúde, mas eu preciso também cuidar da minha dessa porta que abriu, porque eu preciso futuramente, eu tenho mais pela frente. Olha quanto tempo que eu tenho de vida. Olha quanto tempo que tem, porque parece que a menopausa ela caracteriza o envelhecimento que a vida acabou. Acabou, 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 não tem mais nada. Não. Quando ela se reorganiza, a mulher, e muitas mulheres já passaram por isso aqui, falam: nossa, eu tenho uma vida pela frente. Sabe assim? Então, assim, como isso é prazeroso.